live aí. Bom dia a todo mundo que está vendo esse webinar. A gente vai falar hoje sobre planejamento, como o monitoramento e as ferramentas de monitoramento podem ajudar no seu planejamento da sua campanha ou do seu posicionamento digital especificamente, tá? Quem vai participar, quem vai fazer essa apresentação sou eu, Yuri Rebelo, sou analista na Polis Consulting. Junto comigo está a Gabriela Colissigno, também analista, e a Mariluz Durante, que é a gerente aqui. Então vamos começar. A Gabriela vai começar inicialmente. Bom dia, gente. Desculpa o atraso aqui, a gente teve um pequeno problema técnico com a luz. Então vamos começar aqui falando de como os dados podem ajudar a gente na hora de decidir a estratégia de uma campanha ou mesmo de como fazer usar todos esses dados para o que a gente precisa no dia a dia. Então a primeira coisa é que toda campanha precisa mesmo de um planejamento. É muito importante que esse planejamento seja feito e que a gente use tudo que a gente tem disponível. Então, como a gente pode fazer esse planejamento? A gente precisa decidir o objetivo dessa campanha, ter noção do nosso orçamento, o direcionamento, ou seja, para quem a gente vai fazer essa campanha. Se tiver resultados anteriores de outras campanhas da marca ou mesmo de campanhas semelhantes de outras marcas, é sempre bom trazer esses dados para o planejamento para você ter um ponto de partida do que é possível atingir, sabe? E também os KPIs, né? A gente tem que decidir quais são os KPIs que a gente vai medir nessa campanha. E onde entram os dados? Bom, os dados entram na questão de resultados anteriores, entram no direcionamento e entram também nos KPIs para a gente entender o que normalmente a gente atinge e o que a gente pretende atingir com a nossa meta. Então, um planejamento requer todos esses dados e o objetivo dele é pegar o briefing que você tem da campanha e decidir como ela vai ser feita. Como a gente vai começar, quais vão ser os passos a serem seguidos e como a gente vai terminar essa campanha e analisar ela no final. Então, os dados eles têm que estar em todos os momentos da campanha, não só no final. Tem que vir desde o começo. Quando a gente tem um monitoramento, a gente consegue ter uma prévia do que as pessoas já estão falando de um determinado assunto, ter uma ideia de qual o volume disso e, em cima desses dados, a gente trabalha o nosso planejamento da campanha. Quando você não tem um monitoramento, é como se você estivesse indo às cegas, porque você não tem, você não vai ter a noção exata de como está aquele tema na internet ou, por exemplo, na sua página e tudo mais. Então, tendo um monitoramento constante, você tem um acompanhamento para fazer a sua campanha. Por exemplo, se você tem um monitoramento constante, você faz uma campanha de Dia das Mães em 2016. Quando você for fazer a campanha, ou em 2017, vamos fazer assim, esse ano você fez uma campanha de Dia das Mães, monitorou ela. Ano que vem, quando você for fazer a campanha de Dia das Mães, você tem um histórico do que foi feito e quais foram os resultados que você atingiu. E você também pode ter todo um monitoramento de como o tema do Dia das Mães está na internet naquele momento, para saber quais são as melhores coisas que você pode usar na sua campanha de 2018. Você vai ter também uma análise do que deu certo e do que não deu certo, para poder não repetir os mesmos erros e fazer os ajustes necessários para ter a melhor campanha no ano seguinte. O monitoramento também permite, durante a campanha, não só entender o mercado e os concorrentes, saber o que eles estão fazendo, mas você tem um feedback instantâneo do público de como está indo a sua campanha. E isso é importante porque quando a gente define o planejamento de uma campanha inteira, a gente tem que ter um plano B caso alguma coisa não dê certo ali. Então, por exemplo, se o seu público não reage bem
ao modo como você fez aquela campanha, se você está monitorando, você não vai saber disso só no final dela. Você vai saber disso naquele momento e você já vai ter tempo hábil para trocar qualquer coisa na sua campanha e adaptar ela da melhor maneira possível de acordo com o feedback das pessoas. Então, por exemplo, se as pessoas, você faz um vídeo e a recepção do vídeo não é muito legal, não é nem porque o vídeo não está legal, mas teve alguma questão técnica das redes sociais que atrapalhou o seu vídeo. Se você vê aquilo instantaneamente porque você está monitorando sua campanha, você tem tempo de modificar esse vídeo e postar ele de novo, de forma a resolver esses erros. Então, ter um monitoramento durante a campanha faz com que o seu planejamento possa se adequar a todos os imprevistos que aconteçam. Se você deixa isso para ver só no final da campanha, você corre o risco de chegar lá e falar: a campanha não deu certo, por que não deu certo? E aí você vai olhar e era alguma coisa que podia ter sido evitada. E agora o Yuri vai mostrar para vocês como isso se aplica na prática. Quais são os gráficos, quais são as palavras que a gente consegue monitorar e como a gente faz isso com a ferramenta para que vocês tenham a melhor experiência possível durante um planejamento e uma campanha. Eu vou mostrar agora alguns gráficos que, na verdade, são mais algumas possibilidades que a gente pode utilizar para agregar esse planejamento e tentar tornar ele o mais objetivo possível e para atingir os melhores resultados, tá? Uma coisa muito importante dentro de um planejamento é você entender melhor o mercado que você está tentando entrar, tentando se posicionar. E para isso, normalmente as nuvens de palavras são excelentes para isso. Elas me possibilitam capturar piadas, entender melhor assuntos, entender melhor hashtags que tem a ver com aquilo que eu quero entrar. Então, de uma forma geral, isso me dá a possibilidade de entender imediatamente quais são os principais assuntos, que tipo de coisa eu posso atrelar à minha marca ou à minha campanha para ter o melhor resultado ou para pelo menos conseguir um bom alcance. Então, utilizar bem as nuvens de palavras, trabalhar no assuntos positivos, assuntos negativos, é excelente para ter esse tipo de insight que pode agregar muito no meu planejamento. Fora isso, prosseguindo, entender qual que é o share of voice das marcas dentro desse mercado é muito importante. Aqui nesse exemplo eu vou utilizar marcas de beleza. Então tem aqui Avon, Boticário, MAC, Mary Kay e Natura. Você entender o quanto o buzz digital é dominado por uma única empresa. Quantos concorrentes atuam online. Isso daqui é entender o seu potencial de crescimento dentro do meio digital. É entender o quanto você pode investir nesse mercado e dessa forma de comunicação específico, o quanto esse mercado está tomado. Isso é muito importante também, claro, porque você também tem a possibilidade de se inspirar, claro, nos seus concorrentes. O que ele está fazendo que dá certo? De repente eu posso tentar melhorar essa linguagem dele, de repente eu posso tentar criar a minha própria, claro. De qualquer forma, entender o que está rolando é fundamental. Você entender o público que você está falando, agora de forma um pouco mais específica, também é muito importante. Então, a maior quantidade de dados demográficos que for possível capturar, tudo torna mais rico o seu planejamento. Isso daqui é uma informação que não é muito simples de capturar, tende a ser um pouco imprecisa dependendo do local, e é exatamente por isso que ela é tão rica. Da onde você conseguir capturar esse tipo de dado... Alô? Tá cortando? Perdão, o meu som tá um pouco ruim. Ou tá normal de novo? Beleza. Então, da onde você conseguir tirar esses dados que tornem isso o mais preciso possível, torna o seu planejamento mais interessante porque você sabe melhor também para quem você está direcionando isso. Então, questões como gênero, idade, interesses em geral, tudo isso são informações fundamentais para você conseguir entender melhor com quem você está falando, que, claro, é uma coisa fundamental para qualquer planejamento, seja ele digital ou não. Entendendo melhor os seus concorrentes também é fundamental, porque isso te dá a possibilidade de se comparar dia a dia com eles, e aí sempre que tiver algum pico de menções, por exemplo, aqui
você procura para entender exatamente o que aconteceu. Isso pode dar mais certo no futuro. Mas isso te dá a possibilidade de fazer aquele ajuste em tempo real, como a Gabriela estava falando antes, que é o feedback instantâneo das pessoas. Se uma campanha sua deu certo, você vai conseguir medir isso em tempo real. Se a campanha não deu certo, você tem tempo também de ajustar no dia seguinte, já é uma outra coisa. E claro, você consegue ver também o que os seus concorrentes estão fazendo, o que dá certo para eles, o que não dá certo para eles. É, em um planejamento, de uma forma geral, inventar a roda é o tipo de coisa que às vezes não é necessário. Às vezes você precisa fazer uma coisa bem feita, bem direcionada, dá muito mais certo do que tentar fazer algo absolutamente novo. E é exatamente por isso que a gente pensa muito em estar prestando atenção no que os concorrentes estão fazendo. Porque você precisa ter referenciais para conseguir criar melhor campanha ou melhor posicionamento digital. Nesse sentido, ainda nessa análise de concorrentes, é muito bacana ferramentas de monitoramento que te dão a possibilidade de analisar qual é a principal fonte de buzz de cada um desses concorrentes, quais são os principais assuntos tratados, mantendo aqui nesse mesmo meio de marcas de beleza. Você vê aqui que, por exemplo, a MAC tem uma enorme vantagem em tudo que tem a ver com maquiagem, mas ela não tem nada sobre nenhum outro assunto, praticamente. Enquanto o Boticário, por exemplo, é muito falado sobre perfume, a Natura é muito falado sobre perfume. Dependendo de qual o seu objetivo, qual o objetivo da sua campanha, qual o objetivo da sua marca, você ter a possibilidade de monitorar isso também, entender como seus concorrentes estão, de que tipo de assuntos eles estão falando e de que tipo de assuntos eles são falados, é fundamental. Se você quer crescer em determinado setor, se você quer, por exemplo, a Natura aqui é a única dessas marcas que tem uma parcela muito importante do seu buzz voltado para o público masculino. Cara, isso é fundamental. Isso foi uma visão que a Natura teve em cima do fato de que as suas principais concorrentes não têm quase conversa sobre o público masculino. Então isso é uma coisa muito bacana, você entender sobre o que os seus concorrentes falam, sobre o que os seus concorrentes são falados, o tipo de ferramenta que te dá a possibilidade de analisar isso, de você segmentar os dados e analisar melhor sobre o que cada está falando, cada marca está falando, é fundamental e é muito bacana para você conseguir criar um planejamento bem direcionado. Lembrando que se alguém tiver qualquer dúvida, pode escrever no chat aqui do lado. A gente vai responder as dúvidas principalmente no final, mas claro que se tiver alguma coisa técnica ou alguma coisa que um pouco mais comercial, tanto a Gabriela quanto a Marilúcio vão estar respondendo aqui no chat. Uh, Outro ponto fundamental para isso é você entender melhor qual que é o buzz sobre você especificamente, sobre a sua marca, sobre o que estão falando da sua campanha. No caso aqui específico, eu dou dois gráficos, que é um por dia da semana e o outro por hora do dia. Esse é o tipo de informação que é fundamental para você conseguir direcionar os melhores horários de mídia, os melhores horários para posts mesmo, normal, porque o alcance orgânico é fundamental. E se você sabe que aqui, por exemplo, esse horário, você tem o seu público está falando muito mais sobre você, existe grande chance de você ter um alcance orgânico muito grande nesse horário e, claro, um alcance pago também. Tudo isso é potencializado pelo tipo de informação que você analisa e por como você vai aplicar isso dentro do seu planejamento, tá? A nossa ideia principal aqui é mostrar como as ferramentas de monitoramento podem te ajudar a deixar o seu planejamento mais objetivo e obter os melhores resultados. E esse daqui é o tipo de coisa muito simples que muita gente nem pensa em analisar, muitas vezes. Um último ponto bem importante aqui é você entender quais são as suas principais vantagens, quais são as opiniões das pessoas sobre os seus produtos, o que precisa melhorar. Esse tipo de feedback aqui é muito importante, porque muita gente não pensa que a internet te dá a possibilidade de dar um feedback real sobre os produtos, sobre o que você acha desses produtos. Claro, se eu montar o meu planejamento ignorando completamente o que essas pessoas estão falando, vai ser um planejamento provavelmente voltado para um público, sem levar em consideração com o que esse público está me falando. Toda forma de comunicação ela tem duas vias, ela tem uma via de ida e uma via de volta também.
Então é fundamental eu entender o que ele está me retornando, como ele está recebendo os meus produtos, para que eu possa assim planejar as minhas campanhas futuras e planejar o meu posicionamento futuro. Então, principalmente no meio digital, é fundamental eu entender o que está sendo falado sobre mim, sobre o meu produto, para aí sim eu fazer um planejamento bem feito, porque não adianta eu falar com quem não quer falar comigo. Eu vou agora mostrar dentro da ferramenta algumas coisas bem simples que podem ser utilizadas justamente para fazer essa análise e mostrar algumas diferenças também, especificamente dentro do Brandwatch, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Não sei se está dando para ver. Esse daqui é a Brandwatch. Eu abri esse mesmo projeto de produtos de beleza para conseguir comparar para vocês. E aí um ponto bastante simples que muita gente não pensa exatamente em como analisar, que é o seguinte, aqui especificamente no ponto das queries, que são suas buscas dentro da Brandwatch, tá? Eu tenho a possibilidade de criar uma query para mim e para cada concorrente meu, por exemplo, aqui Avon, Boticário, Mary Kay, Natura, ou eu posso criar uma query para o mercado que eu quero analisar em si. Por exemplo, aqui batom, comprar maquiagem, maquiagem. Dentro de cada um desses mercados, eu consigo criar categorias para analisar, dentro da conversa sobre batom, o que falam sobre cada uma das minhas marcas. Então, são análises diferentes. A comparação entre queries, que vai me dar o volume total de o quanto estão falando dessas marcas, e a comparação de o quanto estão falando dessas marcas dentro de um mercado. Então, por exemplo, essa daqui é a query de batom, separado pelas categorias de cada uma das marcas, especificamente de maquiagem. Isso daqui é uma comparação muito diferente do que eu comparar as queries, tá? E me dá uma ideia melhor de o que estão falando dentro desse mercado específico. Então, para comparação de volume específico, em geral é melhor você criar queries diferentes para cada um dos concorrentes. Mas para comparação de um share of voice dentro de um mercado, um pouco mais direcionado, às vezes é mais interessante você criar queries do mercado e aí as categorias de cada marca para você entender como aquelas marcas são relacionadas a cada um daqueles produtos, tá? Uma outra coisa muito bacana que a Brandwatch proporciona, aqui são alguns gráficos também já citados, por exemplo, a variação de volume aqui, de sentimento de cada marca também, que, claro, é fundamental. Mas aqui, por exemplo, me dá a possibilidade de entender melhor a que mercado cada um desses produtos meu e dos meus concorrentes. A que mercado ele está mais ligado de uma forma geral, maquiagem, perfume, corpo de banho, cabelos, homem infantil. Novamente, isso daqui me dá a possibilidade de identificar oportunidades. Cada ponto pequeno desse daqui é uma oportunidade que eu tenho de crescer nesse mercado, tá? Você vê aqui que, por exemplo, o mercado masculino, novamente, só é dominado pela Natura. Mas não só ele. O mercado infantil, por exemplo, tem pouca coisa. Claro que é delicado de mexer com essa parte especificamente. Mas cada um desses pontos é uma oportunidade que eu tenho de expandir meu negócio e de me reposicionar, se for o caso. Um outro ponto, produtos de beleza. Produtos de beleza é o que a gente está usando aqui como exemplo. Mas hoje em dia todas as marcas têm necessidade de conversar, claro, com minorias. As marcas têm um dever social que é fundamental e estão sendo cada vez mais cobradas a se reposicionarem. Essa informação aqui especificamente, mostrando, por exemplo, que público de cada uma dessas minorias aqui analisadas cada uma dessas marcas conversa, é o tipo de coisa muito bacana e que pode mudar e especificamente influenciar no planejamento para campanhas futuras. Tá? Esse daqui é uma informação que é muito legal de se ter na hora de se criar uma campanha. Ter um insight bacana, como algumas marcas têm eventualmente, é legal, mas você conseguir monitorar isso, sem dúvida, também faz muita diferença. E claro, nuvens de palavras. Aqui, por exemplo, a gente tem essa nuvem de palavras que é muito bacana, que são termos que estão meio que entrando na moda e saindo da moda ao longo do tempo. Você consegue entender especificamente, como eu falei, alguns posts que são um pouco mais, tendem a viralizar um pouco mais, e como a sua marca está sendo conectada com esse tipo de público, tá?
Então, todos esses são insights muito bacanas para direcionar a nossa campanha. A gente não pode esquecer nunca que a internet dá a possibilidade de avaliar o tempo todo. Então, se a gente gostou de uma marca, se a gente gostou de um produto, ou se a gente não gostou, tudo está lá. E a possibilidade de nós, como criadores do conteúdo dessas marcas e do planejamento, podemos analisar isso para fazer um planejamento mais detalhado, é muito rico e ajuda a melhorar o posicionamento e os resultados das nossas campanhas. Ah, eu acho que dessa parte é mais isso. A gente vai voltar agora com a Mari Lúcia para ela explicar um pouco mais sobre o que é a Polis, as ferramentas que a gente utiliza e etc. João, deixa eu responder a sua dúvida. Esses dados são de quais canais? Esses dados eles já são capturados imediatamente de todas as plataformas, mídias sociais, sites, site de busca, site de vídeo, de review, fóruns. O único site que requer um cadastro a mais, que é o Facebook, não está aqui nesses dados específicos. Mas dentro da Brandwatch você consegue facilmente vir aqui e cadastrar um canal de Facebook e assim capturar todos os dados desse canal, tá? Então, esses dados ali que a gente estava analisando eram todos esses, todas as plataformas, meio que toda a internet como um todo, com exceção aqui no caso do Facebook. Mas nós poderíamos incluir o Facebook sem problema nenhum. As hashtags só estavam ali em destaque dentro da nuvem de palavras, que acho que foi por isso que você perguntou, porque justamente elas eram muito relevantes dentro daquele buzz. Mas de uma forma geral, ele procura automaticamente pela internet inteira. E se for necessário, se você identificar algum site que ele não esteja capturando, a Brainwatch tem muita flexibilidade, é só você enviar para a gente e a gente inclui esse site dentro da plataforma de busca da ferramenta, tá? Respondeu, João? Você tem alguma outra dúvida? Sim, procura no texto corrido da publicação do Insta, sem dúvida nenhuma. Acho que aqui até tinha um exemplo que era justamente isso. No exemplo da. Ah, eu vou compartilhar minha tela novamente. Acho que. Tá vendo? Eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente até tem um exemplo que era exatamente isso. Nesse começar o seu próprio negócio, clicando aqui para analisar as menções, eu vejo que começar o seu próprio negócio está justamente em uma publicação de Instagram, no corpo do texto. Tá? Então não é só hashtag, não é só no título, se for uma página de notícias, se for no YouTube, etc. Ele procura no corpo do texto, sim. Ah, então, aqui, onde está abrindo? Vou tentar abrir esse outro. Aqui. Que tal começar o seu próprio negócio? Está aqui. Ele sempre procura já no corpo do texto, sim. Normalmente é justamente aqui que está a maior quantidade de informações. Tá? Beleza. Então agora eu vou passar aqui para Mariluz, para ela explicar melhor justamente sobre o que é a Polis, como ela funciona e etc. Olá, gente, bom dia. Vocês estão vendo aí a apresentação? Tá vendo, Leti? Pronto. Que a gente aqui, como administrador, vê uma coisa, vocês veem outra, então é sempre bom confirmar. Bom, gente, se vocês tiverem mais dúvidas técnicas sobre o assunto, a gente vai deixar no final aí os nossos e-mails de contato e vocês podem fazer contato com a gente também por e-mail. Nosso objetivo com esses webinars é justamente mostrar a utilização prática das ferramentas e dos serviços que a Polis presta, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho a Polis, que está patrocinando o evento, a gente é uma empresa brasileira que também tem uma filial na Suíça e nós não somos especializados em uma ou outra ferramenta. O nosso objetivo é sempre encontrar ferramentas que melhor atendam às necessidades do cliente. E a gente também agrega serviços a essas ferramentas. Então, a gente consegue trabalhar aí com as plataformas tecnológicas mais avançadas. A gente está, em especial, nessa área de social media management, e a gente consegue ajudar as agências a terem melhores resultados, tanto na sua parte de business intelligence, quanto na sua parte de monitoramento.
Queria deixar aqui para vocês darem uma olhadinha nos nossos principais clientes. Hoje a gente atende Brasil e também América Latina. Em geral, são as grandes agências, os grandes grupos de agências que já trabalham conosco. E nós temos também algumas grandes marcas que são atendidas globalmente. Como que funcionam nossos serviços? Nós temos parcerias exclusivas com algumas ferramentas e a gente agrega a essas ferramentas a escalação dos problemas técnicos, ou seja, vocês têm um suporte em português em primeiro nível e a gente repassa para as empresas tanto novos desenvolvimentos quanto necessidades que vocês tenham de melhorias da ferramenta. Nós também atendemos a capacitação técnica, ou seja, no início do uso, vocês vão ter um treinamento para poder utilizar a ferramenta de forma mais adequada. E a gente também traz para vocês os upgrades e os best practices. Por que os best practices? Porque nós temos vários clientes utilizando as ferramentas e os serviços, então a gente está sempre com novidades e com novas ideias para que vocês possam implementar ou ver se são aderentes ao seu cenário e estarem sempre utilizando as ferramentas e os serviços da melhor forma possível, né? Além do contrato da ferramenta, que já inclui o suporte e o treinamento, nós temos também serviços adicionais. Então, caso vocês precisem de setup, calibragem, ou mesmo de um estudo pontual, a Polis está aqui também oferecendo esses tipos de serviços. O Yuri mostrou para vocês aí dados que foram retirados através de uma ferramenta chamada Brandwatch. Ela é uma das líderes de mercado, considerada pela Forrester, principalmente por questão de velocidade, precisão e flexibilidade, né? Ela é uma ferramenta de listening, ou seja, ela tem essa parte de monitoramento, tanto de mídias próprias, quanto de earned media, que são os demais canais da internet. Como o Yuri explicou aí, ela abrange toda a internet, não só as mídias sociais. Você vai encontrar nela também um pouquinho de engagement, pouca coisa, você tem condição de responder, retweetar ou curtir certas postagens, mas esse não é o ponto forte dela. O ponto forte dela são os dashboards e os relatórios customizados. Todos esses gráficos que o Yuri mostrou para vocês são gráficos que foi ele que customizou da forma que ele achou interessante para apresentar os dados, nesse caso focado em planejamento, mas você tem uma flexibilidade muito grande, são quase 80 mil opções de filtros e formas que você pode demonstrar esses gráficos, e todos eles utilizando os dados que você coleta da sua pesquisa. Tá? Então, isso te dá uma flexibilidade muito boa de você trabalhar não só com planejamento, mas também com insight de conteúdo, com insight de criação, com desenvolvimento de campanhas, ajustes de campanhas. Então, você tem bastante coisa aí para explorar dentro dos dados que você capta e pode atender diversas áreas internas da sua empresa ou da sua agência ou do seu cliente. A gente também oferece uma plataforma que se chama Civisia, vou mostrar um pouquinho mais à frente. É um Command Center Real-Time, que teve até recentemente um upgrade, nós temos novos tiles. O Visia é uma plataforma de API aberta, então ela também capta dados de outras plataformas que você tenha, né? Então, por exemplo, nós já temos um plugin para você disponibilizar nesse dashboard dados do Google Analytics, ou também do Salesforce. E com a API aberta, você pode desenvolver também a integração de outros dados que vocês tenham aí que considerem relevantes para visualizarem em tempo real. A gente tem uma ferramenta de audience marketing, essa sim é focada no Twitter, mas ela tem o objetivo de você encontrar audiência de determinados temas. Então você pode buscar por profissão, por bio, por qualquer informação que o Twitter deixe aberta dos usuários, você pode criar um grupo e analisar essas informações de audiência. E hoje já é possível você fazer também um benchmark, ou seja, uma comparação de audiências. Você pode criar lá pesquisas sobre quem fala sobre Adidas, Nike, por exemplo, e você vai ter os resultados comparados. Então, falando um pouquinho das nossas novidades, o reconhecimento de logo, que é chamado de Image Insights pela Brandwatch, é uma novidade. Você com essa ferramenta consegue localizar a sua logomarca em qualquer
foto da internet. No momento a gente está cobrindo só o Twitter, mas o Instagram já está previsto para ser coberto no próximo trimestre. E isso é muito interessante porque a gente descobriu que 80% das imagens que mostram o logotipo não incluem as menções escritas da marca. Então, a gente vê que a gente perde muitas menções que podem te dar insights incríveis, por exemplo, medição de patrocínio, compreensão do comportamento do cliente, ou um gerenciamento maior da sua campanha, porque muitas menções não estão por escrito, né? Como o Yuri mostrou lá no texto do Instagram, nem sempre no texto vem a menção da marca, e você perde aquela menção se você não tiver o reconhecimento de logo que demonstra na foto. Como vocês podem ver aí nas fotos do lado, ele reconhece tanto numa fachada de fundo, numa foto de um jogo de futebol, como também em produtos que estão em cima da mesa, uma foto que a pessoa tira em casa. O reconhecimento está cada vez mais preciso, então está captando de diversas formas. O audiência, como eu falei para vocês, é uma forma de você entender sua audiência através dos dados demográficos, e aí está mostrando uma comparação entre Nike, Adidas e... Oi? Under Armour, enfim. E aí você consegue ver por essas bolinhas aqui embaixo, pelas cores, se o público de determinada marca é mais esportista, é mais artista, é mais estudante, e com isso você consegue comparar um pouco as pessoas que mais gostam de determinadas marcas. Isso te ajuda a criar conteúdos específicos para a sua audiência, que vão realmente agradar mais ao teu público, né? Então, é uma forma, como a Gabi falou no início, de fazer um planejamento da sua campanha com base em dados. Eu estou indo meio rápido, gente, mas se vocês tiverem perguntas, pode colocar aí no chat que eu também posso responder. O Vizia, como eu falei, ele é uma plataforma de command center em tempo real. A gente tem 4 princípios básicos que a gente costuma dizer que o Command Center vai te ajudar. Em fazer um engajamento focado na ação, hoje em dia a necessidade de você ter um engajamento rápido com as pessoas é muito importante, né? Você perder o timing de resposta é uma coisa que realmente atrapalha a nossa comunicação com o cliente. Você pode incluir dados de outras plataformas, como eu disse, não somente das mídias sociais. Isso também te ajuda a verificar dados, por exemplo, de visitação no seu site, contra dados de respostas dentro das suas mídias sociais. Então, você tem como comparar dados analíticos. E você pode incluir suas histórias, não somente números, né? Então, a plataforma permite você colocar um texto explicando um pouquinho sobre o que aquele gráfico está falando ou o que o analista identificou naquele gráfico que é relevante para a equipe. Você tem a possibilidade de distribuir essas informações em tempo real. Então, acabou aquele relatório em PDF, que era da semana passada, e que hoje já não tem mais necessidade da pessoa abrir e olhar, porque aquilo já não tem mais sentido. Você pode distribuir um link e essa pessoa vai sempre ver o resultado dos últimos 7 dias, 10 dias ou 30 dias, conforme que você escolher, né, de mostrar, mas ele vai estar sempre sendo dado um refresh e as informações estão sempre em tempo real. Tá? O que a gente vê que as agências estão usando o nosso Command Center? Estão usando para analisar hashtags mais usadas nas diversas campanhas, né? Então, é uma forma de você encontrar quais as hashtags que pegaram, que as pessoas estão utilizando. Você também consegue fazer uma análise de share of voice por produto. Então, caiu aqui a apresentação. Caiu para você? Caiu. Pronto, voltou. Desculpa, gente, é que caiu aqui, eu não sabia se caiu para todo mundo, agora já voltou. A análise de share of voice, como eu estava falando, então se você tem diversos produtos, você pode fazer uma divisão e saber de qual produto as pessoas estão falando mais. Você pode fazer um monitoramento dos top influenciadores de cada produto. A gente tem um gráfico que mostra os influenciadores em tempo real, ou seja, pessoas que estão mais falando e mais sendo influenciadores no seu assunto ou no assunto que você está pesquisando.
E fora os insights em tempo real, porque a ferramenta tem um gráfico, vou mostrar aqui no próximo, que é esse aqui da direita, é um gráfico que é o Topic Stream. Nesse gráfico, a ferramenta capta as menções mais faladas, as palavras mais faladas, e ela mostra aqui uma onda, né, de o que está aumentando, o que é que está diminuindo e em que velocidade isso está acontecendo, porque aqui embaixo você tem uma linha do tempo. Né? Então, por exemplo, aqui no exemplo da Starbucks, eles incluíram aqui do lado um texto justamente falando que as reclamações estão aumentando. A área gerencial, por favor, agir aí com a equipe. Né? Então, eles já viram aqui pelos gráficos que está havendo um número muito grande de reclamações, então alguma coisa tem que ser feita. No gráfico aqui da esquerda abaixo, vocês veem aquilo que eu falei com relação a share of voice. No caso da Starbucks, eles fizeram de serviços. Né? Então, eles colocaram a questão de preço, a questão de atendimento, a questão de produtos. Então, querem saber o que as pessoas estão falando mais, para saber o que é que o cliente espera das lojas, né? O que as pessoas estão mais falando a respeito. E com isso você tem aí, né, um exemplo de telas que você pode ter no Visia, que é uma informação que realmente tem que ser tempo real, porque você tem que agir em tempo real lá na ponta para poder resolver o problema ou para poder melhorar o seu atendimento imediatamente. Bom, e vamos falar um pouquinho também dos nossos serviços, né? Eu quis dar uma geral aí sobre a Brandwatch, porque foi a ferramenta que o Yuri utilizou para trabalhar esses dados de planejamento, mas a gente também tem outras ferramentas aí, mas hoje a gente vai se ater a essa. E a gente trabalha com serviços em cima dessas ferramentas. Um dos serviços que a gente oferece é a implementação desse projeto. Então, a gente pode fazer para vocês a gestão completa do projeto, que significa fazer o setup, a calibragem e a manutenção contínua da ferramenta. Né? Você vai precisar, para iniciar com o uso da ferramenta, cadastrar key users, pessoas que vão utilizar, cadastrar as queries, que são as buscas, as categorias, as tags. Enfim, vai preparar os KPIs e a ferramenta para o que vocês vão pesquisar. Né? Aí a gente tem também a opção de cadastrar os canais, montar os dashboards, e a ferramenta também trabalha com alertas e alarmes, que são e-mails que podem ser disparados se tem algum assunto sensível para a empresa e que vocês queiram receber informações imediatas sobre esses assuntos. Né? Então, isso também a gente pode fazer o cadastro e deixar tudo prontinho para vocês trabalharem no dia a dia. Depois desse cadastramento, que é a implementação do projeto, vem a operação e manutenção. A operação e manutenção em geral, a operação e manutenção em geral, elas são feitas pelo próprio cliente, mas nós também oferecemos um time operacional que pode fazer isso. Lógico que a gente tem que definir aí os relatórios que vocês vão precisar, para que pessoas vão ser divulgadas as informações, e a gente vai ter que fazer um trabalho no dia a dia de manutenção dessa ferramenta conforme as necessidades de vocês. Tá? Estou vendo que o Gabriel está falando sobre outras ferramentas. Hoje, Gabriel, a gente vai focar na Brandwatch, até pelo tempo, porque a gente não consegue trabalhar várias ferramentas no mesmo dia. Mas a gente faz esse webinar a cada 2 meses e vocês sempre vão receber um convite. A gente já apresentou também webinários de outras ferramentas. Tá? E se você tiver curiosidade de conhecer outras ferramentas com as quais a gente trabalha, a gente pode também agendar uma reunião e tratar diretamente com vocês do assunto que seja mais interessante para vocês. Bom, enfim, e os professional services são esses, e além disso a gente também trabalha hoje com relatórios pontuais de estudos que vocês tenham necessidade. Às vezes você não tem necessidade de uma operação contínua, embora a gente sabe, como a Gabi explicou no início, que a operação contínua te dá dados para você trabalhar constantemente avaliando se isso está melhorando ou piorando, né? Então os KPIs são mais interessantes quando eles têm dados contínuos, porque aí você consegue fazer uma comparação. Mas, caso você tenha necessidade de um estudo pontual, a gente também tem um serviço para fazer um estudo pontual.
Por que que a gente escolhe a Brandwatch como uma das ferramentas bem interessantes para vocês trabalharem, né? E não outras ferramentas que a gente tem aí várias opções. O que a gente avaliou é que a Brandwatch ela tem bastante automação. Então, se vocês, por exemplo, quem é uma agência, né, ou trabalha dentro de uma agência e atende vários clientes com a mesma ferramenta, a gente tem casos aí de agências que atendem até 12 clientes com um ou dois analistas e usando a ferramenta e atendendo todos os relatórios, tá? Isso na área de monitoramento. Isso significa o quê? No final das contas, o teu custo é bem menor, porque você tem bem menos mão de obra despendida para você trabalhar e entregar as informações que são necessárias. Uma coisa que a gente vê bastante também é o avanço tecnológico da ferramenta. Quando você fala de monitoramento de redes sociais, você precisa de desenvolvimento constante, mudam com frequência. Então, o fato de você ter um desenvolvimento constante da ferramenta é extremamente necessário. E hoje a gente tem essa facilidade com a Brandwatch. Ela já entende muito bem o português brasileiro. Ela sabe, inclusive, distinguir o português brasileiro do de Portugal. E nós estamos constantemente pedindo desenvolvimentos que os clientes aqui do Brasil sentem necessidade e a gente é muito bem atendido. Tá? Isso porque a Brandwatch já tem 11 anos de mercado, é uma ferramenta bem sólida, uma empresa bem sólida, com alto investimento, e para eles é interessante manter a ferramenta em funcionamento e atendendo da melhor forma possível. Hoje a gente já tem um bom volume de clientes no Brasil e isso ajuda a gente bastante também a desenvolver as necessidades locais ou regionais que a gente vem a ter. E ela é uma ferramenta que não tem limitação de volume de processamento, né? Nós temos aí empresas trabalhando com pacotes de 1 milhão, 2 milhões de missões mês, e mesmo assim ela tem um tempo de busca pequeno, ela não demora muito para carregar os dados, e você ainda tem um histórico desde 2010, que é um histórico amostral que a ferramenta traz gratuitamente no seu pacote, te permite fazer pesquisas, inclusive, de dados anteriores ao cadastramento da ferramenta. Bom, e a gente sugere que vocês contratem a Polis, porque nós somos o representante oficial e certificado da Brandwatch no Brasil, né? No caso, estamos trabalhando exclusivamente com a ferramenta. E como eu falei, a gente adiciona para vocês esse suporte técnico em primeiro nível em português, que a gente sabe que ajuda muito na hora de ter um problema. E os serviços adicionais para os projetos também, né? Nós temos já a equipe treinada, que trabalha com isso há bastante tempo e que pode trazer para vocês uma melhor utilização do produto e um melhor aproveitamento das informações aí que vocês vão coletar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Se vocês tiverem mais dúvidas, os nossos telefones de contato, não veio, né? Gabi, na apresentação. Deixa eu ver aqui se a gente tem um slide com os contatos. Tem como procurar aí para mim? Ah, é? Pronto. Então, a página de contato da Poli. Maravilha. Então, estou aqui com uma nova informação de que os dados de contato vão entrar para vocês assim que a gente terminar o evento. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem uma apresentação num case específico de vocês, estamos à disposição e falamos. Muito obrigada pela participação.